Cadê a lista? Cadê a lista? Eu já Pode perdi. começar Está em cima da mesa da Kátia. Pode começar o... Gente, não veio até agora, pode começar com Roberto Pantera? Pompeia, não? Ele é que não sei se a pessoa tem que preparar alguma coisa, tem que se perguntar. Quem mais que está aí? A Silvana está A aí. Misha. Silvana está sempre atrasada, fazendo... Ah, que gente. Quer ver? Então, na América vai ficar feliz. A Misha vai tomar, quem que fala disso, e depois, por acaso, se ninguém chegou, eu que estava programada para as 11 e pouco. Não, às 14h30. Às 11. 14h30. 14h30 eu falo antes também, não tem problema. Isso. Tá bom. Oi? Para preencher os espaços. Vamos falar logo. Né? Bom. Vai, vamos começar. Bom dia. A gente vai iniciar essa jornada do dia 19, segundo dia do terceiro encontro catalisador do CETRANS. Depois de um dia que nos pareceu muito fértil ontem, muito rico. E esperamos que hoje também seja tão proveitoso para todos nós quanto foi o dia de ontem. Acho que os recados gerais já foram dados ontem, talvez nós tornemos a dá-lo durante o dia, porque algumas pessoas não puderam vir ontem por motivos de força maior e umas 3 virão hoje, então é bom que nós repitamos alguns avisos gerais apenas mais tarde, né? Quanto às questões, a Maria talvez queira falar um pouco sobre a preparação da tarde de domingo. Sim. Como eu havia dito ontem, nós vamos ter que produzir uma síntese desse encontro catalisador e nessa síntese talvez possamos chegar até a elaboração de um documento. Então, nesse sentido, como isso é uma tarefa difícil, especialmente para ser feita em 3 horas no período da tarde de amanhã, nós vamos antecipar um pouco esse trabalho da seguinte forma. Nós estamos redigindo uma minuta, e é para ser recebida como uma minuta mesmo, com tópicos e pontos que nós achamos relevantes para essa síntese. Nós vamos entregar essa síntese para vocês hoje, no fim da tarde. Tomem isso absolutamente como uma minuta. Vocês podem completar com sugestões. Amanhã de manhã vocês entregariam essas sugestões. Nós teríamos um período da manhã para... A Kátia iria consolidar essas sugestões. Sugestões de acréscimos ou de alterações de palavras a serem substituídas? E daí, no período da tarde, nós trabalharíamos a partir dessa minuta. Acho que facilitaria a dinâmica do trabalho para a geração desse documento, que deverá constar de uma introdução, os nossos pontos de referência da nossa pesquisa enquanto CETRANS, na verdade, qual é a nossa busca dentro desse percurso, desse projeto, onde nós também estaremos definindo propostas. E acho que seria uma forma só. É muito importante que vocês tomem esse documento como absolutamente uma minuta, também, para apoio de discussão. Bom, Sim, as questões que foram dadas ontem, caso vocês quisessem acrescentar alguma questão, também, por favor, entreguem para a Kátia os seus acréscimos, porque essas questões farão parte da minuta. Tá? Então, qualquer outra questão que vocês queiram acrescentar, ou sugestões de formulações naquelas que já foram dadas. Tá? O programa de hoje, acho que a Vitória vai falar um pouquinho. O programa de hoje foi pensado de uma forma que talvez não vá seguir exatamente essa sequência, mas foi uma tentativa, né? Uma primeira tentativa. Então, o Luiz Prigenzi seria agora, ele não veio, então vamos substituir
pela Misha, que fez o favor de falar primeiro, né? Ela concedeu esse favor para nós. Depois a Marise. Depois, se o Prigenzi chegar, ele fica no lugar da Misha, que seria às 10 horas. Às 10h30, cafezinho. 11 horas, Ondalva. 11h30, Brasilina. 12 horas, Odair. Depois, 12h30, ou um pouquinho mais tarde, se a gente atrasar alguma coisa, o almoço, que vai ser na Fé também, no mesmo lugar de ontem. E depois do almoço, 14h30, seria a Maria de Melo e a Silvia em seguida e a Renata Jacuc, porque o projeto delas deveria ser falado em seguida, porque tem uma sequência, é o mesmo projeto. Às 16 horas, o Roberto Pompeia. 16h30, cafezinho. 17h, Silvana. 17h30, Fábio Simonini. 18 horas, Yara Boaventura. E depois os diálogos pertinentes, né? Às 8h30, 19h30. Sim? Podemos? Acho que sim, né? É isso? Me falta, eu não sei porquê, talvez ha quedado ao hotel uma mapa que eu queria passar a vocês. Isso é o grande, e eu tenho em tamanho pequeno, de esse tamanho, era para passar. Vou a mirar no hotel se lo tenho a vez para passar amanhã. Então, minha apresentação é sobre, brevemente, o projeto transdisciplinario, su desarrollo y su desafío. Después, la ética, el proyecto ético paraguayo. Y después, la cartografía mental. La transdisciplinaridad en el Paraguay es una pequeña llama muy frágil. Y yo he visto que si yo quería que esa pequeña llama podía seguir viviendo, yo tenía que hacer un cambio. Mejor la palabra desvío, porque cambio es algo radical. Y un desvío quiere decir voy a necesitar más tiempo para llegar a mi objetivo. Mi objetivo con el propuesto entregado a la Universidad de Colombia ha sido muy ambicioso, yo sé, pero pienso que el futuro se crea en cada instante, ¿no? Entonces, ¿por qué no tener una idea, una visión que es ambiciosa? Ese objetivo ha sido de abrir en el año 2002 en la Universidad de Colombia en Paraguay un centro, un pequeño centro transdisciplinario formado de 6 o 7 personas. Eso no ha sido posible y no voy a poder llegar a eso para el año 2000. ¿Por qué? Miles de razones. Muchos son que me prometen mucho y cuando es el momento de actuar, la gente no está. Entonces, ese desvío que ha sido necesario se forma en el sentido de hacer o buscar alternativas. Entonces, yo he ido desarrollando los cursos de una manera que es basado sobre todo en el desarrollo de todo el potencial de la persona. Porque con mi retroalimentación que estoy haciendo permanentemente es muy importante para mí porque es obvio que llegando de Europa tengo ideas a veces que no son completamente posibles, no van en ese tiempo, etc. Entonces, con esa retroalimentación he visto que hay una necesidad, hay un interés muy grande
en desarrollar esas cosas. Cómo ser más creativo. Todos he visto, no solo los alumnos de la juventud, los adultos, los padres, los señores que trabajan en empresas, todos quieren ser creativos, si pueden. Entonces, ser creativo aumenta la autoestima. Cómo desarrollar, cómo conocer mis emociones, cómo entender mejor mi pensamiento, mi manera de ser, cómo entender todo eso. Entonces, me basaba sobre eso. Y con el apoyo de la UNESCO ahora, yo creo que yo puedo llevar eso adelante bien. Las alternativas son en el sentido, utilizo el menos posible la palabra transdisciplinaridad. Disculpe, pero yo tengo la opción o de seguir utilizando esa palabra y perder a la gente porque la palabra no va. Y además, las tres pilares de la transdisciplinaridad, yo decía a Ambassadab, en mis 2 artículos que son grandes, que son de 8 páginas manuscritos, yo no he podido mencionar esas 3 cosas porque yo estaba buscando de llegar a un público de buen nivel, pero no demasiado. En Paraguay estamos hablando, en Brasil me imagino es diferente. Entonces, yo no utilizo esa terminología de los 3 pilares, pero buscaba alternativas que me parece están funcionando muy bien. Entonces, eso es muy brevemente, ese desafío que ha sido necesario. Y todo eso que sigue hace parte de ese desafío. Ahora, supongo que ustedes se preguntaban por qué y cómo yo podía desarrollar un proyecto ético. Bueno, mi preparación en Italia ha sido a la Universidad de Firenze de Arte. Y toda mi formación ha sido impregnada de estética y de ética. En todos los campos del pensamiento, del trabajo, de todo. Era como un constante aprendizaje. ¿Para qué? Para llegar a tener un acercamiento, una actitud casi espiritual al trabajo. Porque de frente a una obra de arte, uno tiene a acercarse muy humildemente, con sus objetivos bien claros. Si yo quiero enriquecerme, eso no puede ser mi trabajo, porque yo voy a tener todo mi tiempo, toda mi experiencia en ese objeto, en ese momento. Las horas no son válidas en ese momento. Entonces, ha sido una base. En esa base sale fuera una cosa, que es la base, yo creo, de cualquier ética: ser honesto con sí mismo. Y de ese punto, eso ser honesto, mira, entra en todos los campos, en todas las áreas, y también mucho, yo creo, en la transdisciplinaridad. Entonces, ese proyecto ético, yo decía en un mensaje mandado, yo no soy experto en el sentido académico, pero yo tengo la experiencia vivida, porque lo vivía durante años y años, acercándome de todo. Y uno va desarrollando una sensibilidad en su manera de ver a un objeto, de conocer a un objeto, que es algo muy especial, que creo existe solamente en ese campo de preservación, conservación del objeto de arte. Entonces, el proyecto ético, eso ha sido la base.
Además, yo estaba preocupado durante mucho tiempo porque me venía la idea para desarrollar la transdisciplinaridad. Necesitamos una base sólida de valores. Yo estoy hablando de mi lado en conexión con mi público en Paraguay. Valores, los primeros valores. ¿Qué es sumamente importante para mí en la vida? ¿Qué quiero hacer en la vida? ¿Qué son mis ideales? Esos son valores. Entonces, yo tenía esa información que me estaba llegando y una necesidad de incorporar eso en la transdisciplinaridad, porque si no he dicho, no va a funcionar. No podemos hablar de cosas más elevadas si no tenemos una fundación. Y la juventud, no solo la juventud, pero todos lo necesitan, porque yo pasaba papeles donde voy, para usted, para ti, ¿qué quiere decir ser honesto? Sabe que yo he tenido papeles tan cómicos, todo llegaba, pero la esencia de lo que es honesto nunca venía, porque finalmente la gente nunca se preguntaba esa cosa, nunca se preguntaba qué es sumamente importante para mí, qué son mis ideales. Entonces, con una presentación a la Universidad de Paraguay, el rector, el presidente, estaba hablando, él hablaba de esa necesidad de honestización. Y me vino la idea, honestización entra perfectamente y utilizando el mapa mental, porque mi problema era eso, llegar con esas ideas de valores, de ética, de moral, cómo llegar a una sociedad que es muy visual. Y vivimos en una cultura visual, de imágenes. Entonces, si yo voy a escribir todo, es como si voy a buscar de entrar en contacto con ustedes hablando en chinés, ¿no? No va a ir muy bien. Entonces, me venía esa idea casi como una inspiración. El mapa mental para llegar a un público muy grande. La juventud, los alumnos, los padres, la sociedad, las empresas en general. Entonces, aquí, ese es un mapa mental. Hay un centro, Proyecto Ético Paraguay. Después, las primeras ideas son esas ramas que salen. Primera idea, definición de ética. Segunda idea, objetivos. Tercero, orientación, que es la orientación transdisciplinaria. Cuarto, herramienta dinámica, cartografía mental. Voy a dejar eso y espero poder venir mañana con eso pequeño, porque facilita mucho. Proceso del proyecto, promoción del proyecto, financiamiento. Son 7 ramas, y cuando yo presentaba eso a la Oficina de Cooperación Internacional, una de las directoras es arquitecta, y me ha dicho, pero es muy claro, sí entendí muy bien, porque siendo arquitecta, me imagino, le gustaba la presentación. Y es verdad, es una manera de desarrollar una idea, de una manera se puede hacer con gran claridad y se interconecta las ideas. Mira, definición de ética, las reglas del bien y del mal, formación moral, que es la columna vertebral del carácter, definición de carácter, la esencia de lo que somos. Se interconecta aquí
acercamiento transdisciplinario, que quiere decir concientización, la formación completa de la persona, desarrollo de todas sus dimensiones, que quiere decir conciencia de sí mismo, elegir y dar, ¿qué es el propósito de formación moral? Entonces, realmente se interconecta así, en todos los sentidos. Herramienta dinámico también, porque da un nuevo estímulo en el ambiente educativo. Es comunicar visualmente, fácil de entender, mejora la retención de la información y produce creatividad. Entonces, eso ha sido el desarrollo y, claro, eso es la documentación que yo presentaba en una manera así. Aquí de nuevo, brevemente, tengo ese primer mapa, 7 partes, y cada parte, definición de ética, tiene su mapa también, que uno leyendo, lo mira y tiene la información de 2 lados. Entonces, es una primera etapa, porque la idea es de llegar con ese mapa mental a las instituciones educativas, a los padres, a los adultos, a las empresas, a todos. La idea ha sido, con un curso de mapas mentales que yo hacía, tenía mapas así y todos los participantes querían copias. Entonces, el colega con quien estaba trabajando tenía la máquina fotográfica digital. Hemos puesto todo en el piso. Si hacía la fotografía así, y yo he obtenido un tamaño perfectamente legible que se puede reproducir del computador. Para facilitar, los costos son importantes porque no tenemos muchos fondos. Es fácil desarrollar un programa que va a ser muy costoso, no si piensa al mejor. Pero en nuestros tiempos yo tengo a economizar. Y eso se llama también creatividad, porque economizar, como crear algo a través de eso. Entonces, eso, aquí, le voy a pasar eso después, ha sido un mapa mental grande para ilustrar, por ejemplo, para desarrollar una idea, turquesa. ¿A qué me hace pensar turquesa? A la naturaleza, a la cultura árabe, a la azteca, porque el color turquesa es muy prominente en la azteca. Entonces, ese mapa era de ese tamaño. En esa reproducción, eso puede salir con todos sus colores perfectamente de la computadora. Entonces, eso ha sido una primera idea. Con esos dibujos, no es una imagen. Yo quiero obtener más. La imagen es muy estudiada porque yo quiero que las personas se identifican con uno de esos. Hay un poco cómico, hay un poco para todos. Entonces, eso andando en las instituciones educativas da el primer impulso, es el inicio. Pero en ese proyecto, uno de los objetivos es enseñar la técnica del mapa mental a todas las enseñantes. Entonces, es pedir la cooperación de las directoras de todas las instituciones para organizar para todas las docentes esa técnica de la mapa mental para que puedan pasar eso a sus alumnos. Y en poco tiempo se podría tener los alumnos haciendo sus mapas mentales para ver qué quiere decir moral, qué quiere decir ser honesta, qué para mí es la responsabilidad, qué son valores para mí.
Y claro, si empieza con cosas fáciles. Yo empezaba con un grupo de adultos diciendo, bueno, pone aquí felicidad. Para usted, ¿qué es felicidad? Momento, uno tiene a escribir sus ideas inmediatas. Y así entra un entre paréntesis importante, la creatividad no es lógica. Eso es importante, porque el más absurdo a veces es la cosa más creativa. Eso se nota en pintura, se nota en el teatro, se nota en todo. Y hemos olvidado eso. Entonces, eso es la idea del proyecto ético paraguayo. Es una primera etapa porque aquí hay retroalimentación. Llega un momento cuando esa primera etapa ha sido hecha, hacer una retroalimentación grande, ver de los alumnos, las escuelas, el público, cómo ha ido. Necesito hacer cambios, necesito cambiar algo. Y después, eso segundo, es llegar a las instituciones públicas, privadas, religiosas, la televisión, la prensa, todos, en una onda de actividades. Después entra las actividades, cómo desarrollar eso. Si puede hacer un concurso literario, escribir un poema, que es un valor, si puede hacerlo en pintura, y si puede activar el ambiente social público de las escuelas con ese montón de ideas, de valores, y también introducir esas cosas, proyecto de vida, que son las cosas fundamentales que arreglan nuestra vida, que son justamente, que son los ideales, que es sumamente importante para, ¿qué es la felicidad para mí? La felicidad aquí, yo lo tomé como una cosa que tiene que atirar a todos, porque yo estoy hablando de la felicidad, es de Leibniz, pero es de muchos filósofos, la felicidad como plenitud y perfección. Y la felicidad no es un sentimiento, no es un placer, es un estado de ser. Más bien de ser que lo de tener, ¿no? Entonces, esa base es como sólido. Nadie puede venir y discutir sobre la felicidad, meta de la conducta humana. Entonces, eso es la base que ha sido apoyado con toda la documentación de la Organización Iberoamericana de Desarrollo, que tiene su centro en Barcelona. Yo he tenido una documentación muy grande. Yo tomo la información y lo transfiero. Tengo a organizar mi espacio, porque eso es la información, esos son los núcleos de virtudes que yo organizaba alrededor en una página. Entonces, toda mi información yo estoy transformando. Eso también es otro mapa mental, eso es más transdisciplinaria, porque buscaba sensibilidad, lo sagrado, el silencio, la creatividad. Y eso es otro mapa mental. Lo voy a pasar. Ha visto, hay una idea central, ecología personal. ¿Qué quiere decir ecología personal? La destreza de mantener en equilibrio las diversas partes de tu vida para vivir en armonía contigo mismo y con los demás. Estamos hablando aquí de
TD, ¿no? De transdisciplinar. Vivir en armonía con ti mismo y con los demás es equilibrio exterior y equilibrio interior del manifiesto del TD. Entonces, estoy transformando el manifiesto y muchas de esas ideas en un lenguaje más que puede penetrar, que la gente puede captar en otra manera, hablando de niveles de la sociedad diferentes, ¿no? Entonces, eso es otro tipo. Ahora, voy a pasar, ¿cómo vamos por el tiempo? 6 minutos. Voy a pasar, mi papel, voy a pasar a la cartografía mental, o porque es el instrumento por excelencia de la transdisciplinaridad. Yo creo que ya dado porque, pero voy a seguir para convencer todo a ustedes, porque siempre hay un poco de duda, ¿no? La cartografía mental, o mejor dicho, ¿por qué la cartografía mental es el instrumento por excelencia de la transdisciplinaridad? Ha sido utilizado la mapa mental desde más o menos 20 años. Yo lo utilizaba en mi trabajo sin saber que era una mapa mental. Lo utilizaba, lo creaba por necesidad, ¿no? Tenía una idea central, de ese punto central sale todos los conceptos y todas las cosas que uno tiene que hacer. Bueno, el mapa mental no separa, sino conecta. Utiliza los dos hemisferios del cerebro, que entre paréntesis, el concepto de dos hemisferios ha sido utilizado por la civilización maya. Entonces no somos muy adelantados, ¿no? Nos lleva del pensamiento lineal al pensamiento multidimensional o irradiante. Desarrolla el concepto de asociaciones, es decir, que todo está interconectado. Permite entender visualmente lo que es una totalidad y las interacciones de las partes de la totalidad. Despierta la capacidad de la visualización. Desarrolla la imaginación, el pensamiento creativo y el pensamiento simbólico. Y muestro que la creatividad no es lógica, puesto que las ideas más absurdas pueden ser de valor. Es una herramienta para comprender y retener la información. Utiliza la jerarquía, grupando por similitudes, y la categorización, ideas primarias, secundarias, terciarias. Entonces, brevemente, eso es todo lo que es una mapa mental. Muy breve, porque es evidente, cuando uno hace esas ramas, cada cosa aquí puede volver a es un minicentro. Es un minicentro que se podría tomar cualquier de esos puntos, evaluación, y se podría ponerlo central y seguir desarrollando. Concientización. Me gustaría mucho hacer eso. Poner concientización aquí y desarrollarlo. Y mi sueño es de hacer una mapa mental de la transdisciplinaridad. Rápidamente hay la mapa mental que es la mente del grupo. Trabajando juntos. Se pone, por ejemplo, aquí, transdisciplinaridad, y cada uno, pero rápido, primeras ideas. No importa si parecen absurdos, porque es esas primeras ideas a veces que dan conexiones a algo realmente que abre camino. Entonces, la mente de un grupo se utiliza de esa manera. Un grupo de gente
una idea central y cada uno poniendo sus ideas. Absurdo o no, y se va desarrollando así. Entonces, con práctica, poco a poco, sale la mente del grupo, que mire, es algo muy lindo eso. 2 minutos, ¿no? Entonces, mira, me quedaba de hablar de la visualización, es decir, hablar visualmente utilizando un cuadro descriptivo. Uno de los mejores que yo inventaba por el pensamiento sistémico. En una galería de arte, en un museo, hay 2 tipos de personas. Uno que entra y mira el cuadro, mira la influencia, los colores, la interacción, y mira la totalidad. Y hay otra persona que va al cuadro, empieza a mirar así, así. Entonces, nunca va atrás para mirar la totalidad, las conexiones, la influencia del azul, el verde, el personaje, todo. Mira todo muy cerca. Eso es el pensamiento analítico. Está mirando, analizando. Y mirar de lejos, ver la totalidad, entender todo, es el pensamiento sistémico. Eso es para la juventud, porque tienen miedo de esa palabra. Entonces, yo sigo utilizando mucha visualización así, y hace bien, porque uno puede transmitir eso. Tú con tu novia, si tienes un problema, mira la totalidad de tu problema, no analiza los detalles. Y ellos captan, porque estoy hablando de algo en su vida privada, entonces hay una conexión inmediata. Y él sigue utilizando y le gusta, yo voy a mirar la totalidad ahora, dice. Entonces, eso es un breve ejemplo de visualización, que era el otro que me decía en psicología, yo preguntaba, ¿qué son los problemas en psicología más grandes? Me decía, el concepto del carácter. Entonces, yo decía, toma el carácter, busca las similitudes. El carácter es parecido a ¿qué? Una máscara. Máscara llega del etrusco, máscara, etrusco. Una máscara es parecido a ¿qué otra cosa? Y yo he dicho una piedra preciosa. Cuando es una masa de piedra que no ha sido cortado, es esos son otros, siempre con valores, quién soy. Yo pensaba, ustedes cuando estaba desarrollando un quién soy, un encuentro aquí, ¿no? Que esa idea de que son mis ideales, que es importante para mí. Entonces lo transformo todo, para que hay una identificación cuando la persona mira. Sí, eso es importante, ¿no? El hombre que hace parte de eso, hace parte de una totalidad más grande que él. Y esa espiral llega siempre. Y eso desarrolla ese mapa, llega de un punto central irradiante. Sí, irradiante. Que nem um mapa astrológico também, que de repente você tem outros elementos. Son los movimientos de la naturaleza. Podemos aprender tanto si mira del otro lado. Exatamente, as imagens. En la naturaleza hay todo, porque esa idea es como una flor. Tiene su centro, o es como una rama de árbol, como una hoja. Conseguir chegar assim nessas pessoas desse jeito. Sí. ¿no? Y eso, tamaño pequeño así, la juventud
el color es muy importante. Fala para eles, né? Sí, y mira, los personajes y todo. As pessoazinhas. Sí, uno se va a identificarse así con este o algo. Parabéns, né? Sí. Mira, eso es quién soy. Eso tan de nuevo pensado para ayudar en esos cursos las maestras y la juventud puede conseguir un tamaño así. Y esas ideas de hacer parte de una totalidad más grande, nuestros pensamientos, todo eso, ¿no? Es como juntar todo en imágenes. Es... Eu perguntei do Amâncio porque eu acredito que dá para visualizar em cada ponto desse aqui uma estrela. E parece também um mapa estelar. Ah, sim, sim, essas são coisas O lindas. movimento das danças circulares. Sim, Você tem a visão espacial, você tem cada um, você tem planetas, estrelas, sim. Pelo trabalho, deixa eu te falar uma coisa, na hora de compartilhar, por que você não levanta a tua dúvida, a tua angústia atual? No final, Ah, no sim, horário de compartilhamento, tem uma angústia, quero compartilhar, Sim. se vocês têm alguma ideia. Sim, boa ideia. Porque você quer mais ideias. Sim. Queria compartilhar aqui é exatamente o último parágrafo do texto que eu coloquei na nossa lista. Foi uma prática, um trabalho que a gente fez, o processo formativo que nos habilitou a participar de um evento na Escola Paulista de Medicina. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é a história do que foi esse trabalho. A concepção, receber o convite, implementar uma prática, uma proposta para levar até a Escola Paulista de Medicina a transdisciplinaridade. A ideia surgiu de um convite que a Silvana recebeu numa festa. Ela encontra-se com a esposa de uma pessoa da família, uma festa familiar, e recebe um convite. Quer dizer, na verdade, começam a conversar, ela começa a conversar com a Cecília, que é coordenadora do curso em Educação em Saúde do Ensino Superior, da Universidade Federal de São Paulo, do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde. É um curso de especialização, um pós-graduação, e aí ela se interessa pelo tema da transdisciplinaridade, elas começam a conversar as duas, e a forma pela qual o curso está estruturado, quer dizer, a notícia que a gente recebe, é que esse curso já está estruturado lá em termos de análise de problemas. Eles não fazem a formatação por disciplinas, mas por análise de problemas. Eles recebem ao longo de um ano 9 problemas, resolução, e que eles vão ter que trabalhar em cima disso, né? Nos materiais que eles consultam, eles recebem muitas informações e muitas vezes os termos multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. E para pesquisas aprofundadas, eles já tinham encontrado algum material para multidisciplinaridade, algum material para interdisciplinaridade, mas não tinham encontrado nada sobre transdisciplinaridade. E aí, o convite inicial, quer dizer, nessa troca, numa festa, que a Silvana vai fazer uma palestra, dar uma aula para eles sobre transdisciplinaridade. E a Silvana consegue, compartilhando com a Cecília, afinando essa conversa com a Cecília, uma formatação um pouco diferenciada. Então, o trabalho seria um workshop vivencial. Não seria possível passar transdisciplinaridade numa palestra-aula.
Esse workshop vivencial teria 6 horas, e não as 2 horas de uma palestra-aula inicial. A forma disso seriam 2 encontros de 3 horas. E a Silvana disse que ela não faria isso sozinha, que ela faria isso com mais 2 pessoas com quem ela trabalha. E aí, assim, a Silvana, eu e a Lúcia, que é uma outra parceira da Silvana para assuntos de mediação transformativa, estávamos em si já nos formatando numa atitude transdisciplinar, né? Era uma intenção que nos guiava. Nós queríamos trabalhar juntas. Eu sequer conhecia a Lúcia e levar o conhecimento da transdisciplinaridade para a Escola Paulista. A Silvana, como vocês sabem, é psicóloga, é mediadora, é também terapeuta de famílias e, como eu, educadora somática existencial. A Lúcia é assistente social, socióloga e mediadora através de processos reflexivos. Eu sou administradora de empresas, psicopedagoga, educadora somática existencial, terapeuta. E nós já éramos um grupo transdisciplinar ali trabalhando, né? A primeira prática era compor conosco, era compor com isso e configurar uma forma para esse workshop vivencial. Qual era a forma possível entre nós de levar a transdisciplinaridade para lá? Ficava aberta assim, e fica aberta assim, a passagem dos conhecimentos diversificados e das práticas particulares de cada uma de nós, que seriam e estavam sendo tecidas em conjuntos, em encontros entre nós 3. Conceitual e metodologicamente, praticamos um processo de construir uma ponte possível, acessível e que fosse facilitadora para compartilhar o que nós pensamos ser a transdisciplinaridade. Uma atitude experimentada nos encontros, nas relações, entre nós e junto com o público para o qual nós estávamos nos preparando. Pausadamente, o trabalho emergiu e um ensaio geral foi praticado, cena e ação. A prática do grupo de movimento, que é uma das ferramentas que a gente usa no trabalho para acessar a transdisciplinaridade em nós, a atitude, a forma como nós estamos nos presentificando no encontro, foi vivida entre nós 3, dias antes do encontro. Nós fizemos conosco. No dia da estreia, estávamos nervosas, acesas, excitadas. Assim, neste estado, ao nos organizarmos na sala para fazer a apresentação, nos demos conta de que eu tinha esquecido todas as transparências. Aquelas que eu tinha ficado responsável na divisão do trabalho entre nós 3. E são essas as transparências que eu trouxe aqui. E que vocês vão ser as primeiras pessoas a ver, porque eles não viram. Pausa, impacto, atravessamento. Como compor com isso? No cuidado que nós tínhamos construído para compartilhar com eles, Escola Paulista de Medicina, uma atitude transdisciplinar, todo o material que nós iríamos utilizar, as transparências inclusive, estava xerocado numa enorme apostila que tinha sido dada a cada um dos participantes. Depois eu vou passar, não está encadernada porque a gente não sabia que ia apresentar isso hoje, então depois eu passo para vocês. Todo o material teórico e conceitual que seria utilizado, lido, projetado, estava ao dispor deles. O que efetivamente praticávamos eram as nossas atitudes ao compartilhar tudo isso, e inclusive uma forma possível de dar conta de um atravessamento desse tamanho. Eles tinham as transparências que nós havíamos esquecido. Assim sendo, um efeito colateral possibilitou uma relação entre nós e eles
a princípio não concebida. A sala não ficou às escuras. Nós não ficamos todos focados numa tela iluminada por conceitos teóricos. Ficamos juntos, em círculo, nos olhando todo o tempo, iluminados e em relação. E aí, desse lugar, a Cecília, da festa, traz da festa a gente para fazer a apresentação para eles naquele dia. Bom, a minha história, eu venho da educação. Originalmente, o meu trabalho sempre foi de uma forma educativa. E eu tinha escolhido aos 16 anos ser professora. Jamais pude encontrar uma criança feia. Não acredito nisso. Encontrei sim crianças tristes, carentes, abandonadas fisicamente pelos mais diversos motivos. Lá adiante, graduei-me em administração de empresas e durante muitos anos tive um currículo absolutamente transdisciplinar. Encontramos-nos, Silvana e eu, no curso de Educação Somática Existencial, agora já há 3 anos. E esse curso, para a nossa possibilidade de encontro, já é um curso também transdisciplinar. Médicos, psicólogos, assistentes sociais, sociólogos, administradores de empresas e economistas. Quando a Silvana me chama para compor com ela e com a Lúcia esse trabalho, isso já era uma composição transdisciplinar, porque tecnicamente nós nem poderíamos estar juntas lá falando sobre transdisciplinaridade. Fomos parar na USP, junto com o grupo da transdisciplinaridade. Eu estou lendo para vocês a apresentação que eu fiz para eles, tá? E encontramos uma enorme consistência de juntar o nosso trabalho de educação somática existencial com um dos pilares sobre o qual está fundamentada a metodologia TD. O terceiro incluído nos parece ser o turning point do pensar educação. Como vamos mudar o mundo se nossas crianças continuam sendo educadas por indivíduos que estão cheios de poder sobre elas, de limitações pessoais, de dúvidas com a própria sobrevivência, desatualizados do contexto dos seus alunos? Enfim, as questões que sempre delimitaram o compartilhar conhecimento na pré-escola, nos colégios e na universidade. Nós, humanos, evoluímos muito e estamos na busca de uma ética para prosseguir formando, crescendo em nós, pois sem ela, havemos de concordar, não estamos indo lá numa direção que nos possa garantir sequer um planeta onde habitar daqui a alguns anos. Então, nós nos apresentávamos, essa era a minha apresentação, a Cecília nos apresentou, nós nos apresentávamos, e aí, a partir daí, nós começamos o trabalho, e a primeira dificuldade que a gente teve era assim, nós estávamos começando o trabalho, bom, a primeira depois das transparências, né? Com 10 minutos de atraso. E aí a gente resolveu compartilhar com eles isso. Quer dizer, se a gente está começando com 10 minutos de atraso, tudo bem para vocês que a gente acabe 10 minutos além da hora? Vocês vão poder estar aqui conosco? Sim, eles estavam disponíveis, né? E aí nós poderíamos começar o nosso trabalho. Então aí a gente pediu para que eles se apresentassem. E aí, na verdade, nós demos uma consigna, que era o seguinte: de tudo o que já experimentei nesses anos de vida, o que eu gostaria de compartilhar com vocês e que me liga ao tema da transdisciplinaridade. Lembrando sempre que falar é uma opção. Acreditamos ser esta uma forma de interagir no mundo, que nos inclui com nossos valores, crenças, experiências, relações, políticas, ideologias, filosofia, jeito de ser, hábitos e manias, sentimentos, emoções, atitudes, levando em conta que fazemos recortes e escolhas o tempo todo. Fazer pequenos recortes é a forma pela qual nós nos organizamos para podermos fazer
aquele workshop. A Cecília, que convida a Silvana, que convida a Lúcia e a Marise, e todo esse processo, sozinhas e juntas, que resultava naquele formato, era o nosso recorte de uma atitude transdisciplinar. O caderno de viagem, que é uma das ferramentas que a gente usa na nossa prática, uma ferramenta desenvolvida e pensada muito aprofundadamente pela Dora Schnitzman, achamos útil para nós e gostaríamos também de levar para esse workshop. O caderno de viagens como um diário pessoal, onde vamos registrando atitudes, sentimentos, sonhos, sensações, impressões, desenhos, percepções, para construirmos uma base para um processo reflexivo. Construímos um processo e um material que disponibilizamos para todos eles. Tudo isso tem um sentido para nós. Primeiro, foi construído para vocês. Segundo, o que estamos dando para vocês em transparências, pelo texto que ela nos deu, parece que esse grupo que estuda analisando problemas tem visto e ouvido falar bastante de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, e nós estávamos lá compartilhando uma atitude transdisciplinar. Silvana, você não quer passar as transparências para a gente começando a... Então, na verdade, assim, a questão era nós compartilharmos as composições, nós compartilharmos que nós éramos diferentes, que nós tínhamos nos juntado, nos organizado dentro do que era possível para nós, para estar fazendo aquele workshop. Garantidamente, ser diferente, lidar com a diferença, incomoda, porque isso nos atravessa através de um pressuposto. Não, para ler tá legal. Eu estou só me... Então, assim, na verdade, o Américo tinha nos cedido algumas transparências, algumas outras, como essa, por exemplo, quer dizer, a gente só está mostrando o que eles não viram, lembra disso, tá? Era nós que tínhamos feito, então a gente não tem as que a gente pediu emprestada para vocês, e não é o caso da gente ensinar a transdisciplinaridade aqui, quer dizer, a gente está compartilhando como foi que a gente fez o que fez, né? Pode acender aquilo lá também. Tá bom, pode apagar esse, a gente acende aquele. Porque, na verdade, eu acho que ali é uma... Apaga aqui? Ah, tá. Tá. Tem uma imagem que a gente não tem em transparência e que a gente acha que fala muito. É o azul profundo. Vídeo. Ah! Se é que vai dar para ver alguma coisa. O vertical caiu. Yes! Nada muda, exceto a nossa percepção das coisas. Essa é tirada aqui do livro que não está aí porque, enfim, não está pronta para... Exceto a nossa percepção das coisas. Depois a gente dá referência, inclusive não está na apostila, foi um erro que depois eu digitei. Terapia do abraço. Isso, terapia do abraço, isso mesmo. Isso mesmo. A gente usou duas imagens e esqueceu de dar na bibliografia, então eu falei na hora e hoje que eu estou lembrando disso. Vamos lá? Vamos. Podemos voltar para o... Então, o que a gente estava compartilhando lá com eles
a Silvana vai mostrar aleatoriamente, e eu vou estar falando já de um outro momento. Eram os conceitos que a gente vê aqui, era o trabalho que a gente sabe daqui, quer dizer, a gente estava dando o nosso recorte, e isso a gente dizia o tempo inteiro, quer dizer, o que vocês estão recebendo é o que é possível, e o que é possível é como a transdisciplinaridade é para nós, como a transdisciplinaridade é em nós. Foi o nosso olho de trazer a transdisciplinaridade para vocês, a nossa forma de praticar a transdisciplinaridade com vocês. Então, isso foi o que a gente escolheu de tudo que o Basarab escreveu para levar para eles, quer dizer, e projetar. Tem até os textos do Basarab, tinha mais coisa, mas como projeto, como apresentação, era isso que a gente estava levando, né? Então, aqui tem o tal erro que está ali na lousa, Delors escreve daquele jeito ali, não desse que a gente escreveu errado na transparência, ainda bem que eles não viram, mas estava erradíssimo, certo? Então, assim, cheio de confiança, né? Porque a vontade e a intenção era tão grande de compartilhar a transdisciplinaridade que a gente foi lá e fez, entendeu? No susto um pouco. E aí, assim, depois que a gente passou esses conceitos e foi comentando um pouco, e essa primeira parte eu e a Silvana fomos fazendo juntas, num diálogo, numa troca com eles, a gente abriu para uma nova ferramenta que a gente trabalha, que é o grupo de movimento. O grupo de movimento, na nossa prática, ajuda-nos a sermos trans. É uma prática que facilita a conexão com o nosso corpo-processo. Um conceito desenvolvido por Stanley Kellerman, que visa olharmos-nos e compreender como estamos chegando com tudo que experimentamos juntos até aqui, e como corpamos, encarnamos a nossa experiência e o nosso processo nesse workshop. O trabalho, a gente faz uma prática que é um exercise class, quer dizer, as pessoas caminhavam e o convite era para que as pessoas, vamos nos percebendo com as qualidades de presença que nós temos nesse momento, como andamos, como está a frente, como estão as costas, como está o dentro, como está o fora, e o que vai acontecendo a partir do momento que nós vamos recortando, reconectando, nos contando e depois nos presentificando. Aí nós nos sentamos, acolhemos as sensações, os sentimentos. A gente fez um ensaio disso com o Américo e a Maria outro dia, numa reunião, quer dizer, a possibilidade de conectividade pela nossa própria presença em nós. Mais do que tudo, nós somos uma qualidade de presença nos encontros. O que aconteceria se a minha apresentação, como alguém falou, gostei da pose da apresentadora, eu tivesse assim, ó, ou sentado atrás da mesa, lendo isso. Quer dizer, como é isso? Como eu chego? Que chegada é essa? Que presença é essa? Né? E aí a gente recebe um pouco isso no primeiro dia, os estranhamentos, a fala da experiência e tal, e terminamos esse primeiro dia com uma questão para o caderno de viagem deles. Diante da experiência vivida neste curso de especialização em educação em saúde, ao longo deste ano, o que posso reconhecer em mim que se transformou no meu processo de construir conhecimento? E uma segunda, reconheço também alguma coisa em meu processo pessoal? No segundo dia, a gente começa também com um grupo de movimento. E a primeira configuração é, sentados na forma como vocês estão aí, se deem conta de como é que vocês estão. Que partes de vocês estão presentes? Que lugares vocês escolheram? Quem são seus pares? E aí a gente trabalha num segundo momento, caminhando de novo e ir percebendo como organizamos nosso olhar. É um olho que vai para o mundo, que vai em direção às coisas, que capta o mundo e traz para mim? Ou é um mundo que
eu fico no meu olhar e sou invadida pelas coisas do mundo. Como é isso? Como eu faço? Isso fala da minha atitude para apreender o mundo. E aí a gente volta e acolhe. São pequenos recortes de trabalho. Num segundo momento, a gente entra com as transparências e o trabalho da Lúcia, falando objetivamente sobre o processo reflexivo, para, depois do intervalo, usarmos a nossa última ferramenta, que é a avaliação reflexiva. Como última ferramenta, a avaliação reflexiva é um instrumento que levaria 1h30 desse workshop. A metodologia é uma avaliação construída em 4 partes. Numa primeira, durante 15 minutos, daremos questões para vocês refletirem no caderno de viagem. Eu vou ler algumas das questões para você, não vou ler todas não, tá? Pensando no meu corpo processo, como estou nesse momento em relação ao meu corpo, aos meus sentimentos, às minhas atitudes? Me dou conta de alguma diferença entre como cheguei neste workshop e como estou agora? O como estou agora tem a ver com alguma coisa que experimentei aqui? Tendo experimentado o método da aprendizagem através de problemas e as várias ferramentas desse workshop vivencial, como me percebo e me incluo no meu processo de conhecimento? Me senti incluída aqui ao longo desse trabalho? Me senti incluída junto aos outros? De tudo que vivi nesse workshop, o que elegeria como mais útil para o meu processo de conhecimento e para a minha prática profissional? No segundo momento, o foco estará nas pessoas. Eles iriam escolher um ponto de tudo que eles refletiram para compartilhar conosco. Enquanto um fala, os outros escutam? Pois não. E nós não íamos falar nada. O falar é uma escolha e o silêncio também é uma opção de interação. Num terceiro momento, o foco estaria entre nós e nós 3 compartilharíamos o que nos afetou, o que sentimos em nós escutando vocês. Por fim, o foco estará novamente em vocês. Vocês falam entre vocês o que foi útil para vocês e o que não foi útil do que ouviram enquanto nós 3 conversávamos. E assim, nós terminamos. A forma de conceber a avaliação reflexiva é que o final do nosso trabalho, o final do workshop, estaria com eles. A última palavra era a deles. Então foram passadas as questões, as pessoas refletiram, e depois, durante meia hora, eles compartilharam entre eles o que estavam recebendo. Acabou? E aí nós vamos dizer algumas das coisas que nos chegaram e que foi importante e nos afetou. Se dando conta da instituição a qual eles pertencem, percebendo a ordem e o peso dessa instituição, a curiosidade de cada um, lidando com as próprias expectativas. Ouvindo-nos, eles diziam que fazia sentido, que era introspectivo e ia a fundo, e que era importante a questão de se incluir. Que se incluir promovia generosidade e compaixão, que o exercício da escuta possibilitava receber, que o corpo-processo podia conectá-los com a realidade dos sentimentos naquele momento, no próprio corpo. Que se colocar em processo alinhava-os numa perspectiva crescente. Que um corpo podia ir chegando a uma cabeça e dando notícias a ela de um processo que estava rolando o tempo inteiro.
algumas emoções, alguns choros, algum encantamento, e nós compartilhávamos, na verdade, nós devolvíamos isso que tínhamos recebido e que tinha nos afetado em nós. E no final, a experiência era cada um dizer de tudo que tinha ouvido, o que tinha sido importante, o que tinha sido acrescentado na experiência deles. E há um certo encantamento nesse momento, porque a gente não fala mais. O trabalho acaba e a gente não fala mais. E eu vou tentar compartilhar com vocês um pouco do que rolava com uma prática que eu tenho tentado incluir na minha vida. Há canções e há momentos que eu não sei como explicar, em que a voz é um instrumento que eu não posso controlar. Ela vai ao infinito, ela abraça todos nós, e é um só sentimento na plateia e na voz. Ontem o dicionário da interdisciplinaridade e eu estou oferecendo esse volume à IGLE e à Prefeitura de Manaus e pedi autorização a ela para passar para vocês o dicionário antes que ela guarde. É que infelizmente não tive tempo de editora buscar um outro volume, roubei o que estava ali na minha estante, é da IGLE e da Prefeitura de Manaus, e eu ofereço para que as pessoas conheçam o material recém-publicado. Obrigado. Se eu conseguir, eu vou tentar ligar para a editora Cortez para ver se eles podem enviar uns exemplares. Exatamente, eu vou fazer isso, eu vou ligar para a editora. Me comprometo, ligo agora, em seguida. Obrigado. Gente, bom dia. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar o mínimo possível, talvez eu não vá fazer uma apresentação reflexiva, porque eu queria contar com vocês, e o que eu vou apresentar é um projeto, são os produtos de um projeto, que eu acho que tem muito a ver, e nasceu muito já dessa minha vivência com vocês. Eu fui convidada para criar e pensar um projeto para melhorar a qualidade de vida dos pequenos agricultores analfabetos que moram na região do semiárido. Tá? Semiárido são 10 estados do Nordeste e tem uma mancha no interior. Tá? E, muito bem, eu resolvi aceitar o desafio, fiz 2 viagens, convivi 5 dias num acampamento de recém-assentados do MST, onde eu ia estar conhecendo o meu público-alvo, eu ia estar conhecendo. E depois também fiz uma viagem pelo interior da Bahia, pelo interior de Pernambuco, né, conhecendo, vendo como eles viviam, o que falavam. E aí concebi um projeto de educação à distância, utilizando prioritariamente rádio, porque a única pessoa que chega até esse pessoal é o rádio, né? Então eu criei 3 formatos de programas. Dicas do tipo, sempre ler uma alavanca, tem 1 minuto de duração, nós vamos ouvir daqui a pouquinho. Radionovela, por quê? Eu pensei em fazer uma dramatização porque eu descobri que 60% da população do semiárido são as viúvas da seca.
São aquelas mulheres abandonadas pelos maridos, que eles vêm em busca de uma vida melhor aqui, e depois elas ficam criando os filhos e os mais velhos, quer dizer, elas cuidam tanto das crianças como da terceira idade, né? Então achei, e nessa convivência que eu tive nos acampamentos, eu descobri que o que elas mais gostavam era de radionovela, então eu criei uma radionovela, e depois para os hominhos, né, que sobram lá, brincadeira, gente, perdão, eu criei um radiojornal. Então, as peças principais da campanha, rádio, a reboque do rádio, o que eu criei? Cartilhas, que vocês depois vão distribuir. Eu não quero distribuir agora, porque a gente tira o foco e eu quero mostrar as mídias. Muito bem, então as cartilhas e os programas de rádio nasceram em torno de 4 eixos temáticos, que é o que a Sudene queria, de qualquer forma, trabalhar. A relação do homem com a água. Então, água, solo, quer dizer, não fazer queimada, aprender cuidados mínimos de cuidar a terra. Terceira, criação. A ideia de tentar tirar a centralidade que eles têm histórica desde o Brasil colônia em criar gado e criar cabra, porque lá o solo, a quantidade, cabra, então focar em cabra, tá? E como é que eles se organizam para vender depois, quer dizer, como é que eles criam o conceito de cidadania, né? Então esses são os 4 eixos temáticos, tanto que as cartilhas vão chamar água boa é, solo bom é, criação boa é, depois comunidade boa é. Muito bem. Aí, só para terminar a parte falada, eu quero compartilhar com vocês os produtos. Eu pensei também, na época do projeto, que não adiantava só eu ter uma verticalidade e falar com esse homem lá, porque essa ação, esse homem que eu digo, esse analfabeto, né, pequeno agricultor do semiárido, eu tinha que tentar criar peças que ajudassem a alavancar o projeto nas comunidades, e aí dar uma horizontalidade, uma base comunitária. Aí eu criei 3 vídeos. Um institucional, um desenho animado, porque eu imaginei que os agentes comunitários precisariam ser motivados para poder ir atrás desse agricultor, que às vezes nunca vem para a cidade. Então eu vou contar com a visita do agente de saúde, eu não sei. E tem toda a complexidade que cada município tem suas próprias, digamos assim, tem suas características, né? Então o que eu podia contar com isso? Então, o projeto tem 3 vídeos, um institucional, um para os agentes de capacitação e um para escolas, quer dizer, eu trabalhei com 3 públicos-alvos diferentes, eu vou tentar ver se eu consigo mostrar pelo menos 2 desses vídeos para vocês hoje. O projeto tem 60 programas de rádio, e eu vou, tranquilizem-se, eu não vou mostrar os 60, eu só vou mostrar um conjuntinho de, eu elegi o tema água, e não vou mostrar 2 dicas da água, uma radionovela da água e um radiojornal da água, só para dar coerência, para vocês imaginarem. A questão é, esses programas de rádio já estão sendo maciçamente veiculados no Nordeste. E eu convenci a Sudene em fazer a programação em rádios de grande apelo comercial. Por quê? Não me adianta ficar em rádio comunitária, que não tem compromisso, que hoje veicula, amanhã não veicula. Rádio é insistência e repetição. Criar hábito, que é o que a gente quer. Isso não é um programa para alfabetizar. Isso é um programa para criar consciência de como melhorar e como lidar melhor com a sua realidade, como conviver com a realidade da seca, mais especificamente para esse público-alvo, né? Então, nós fizemos uma proposta que foi, né, não vou entrar no mérito da Sudene agora, está sendo reorganizada, mas de alguma forma eu acho que é um projeto seríssimo que está sendo feito lá e que a gente está fazendo. Então, o programa está lançado em programas de alto apelo popular em Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas, e qual outro? Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas, isso, tá? Não, é nos no Pernambuco é o mais rico, a gente deixou para lançar depois. Eu comecei com os 4 estados, daqui a pouco eu lembro. Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Paraíba. Eu comecei com os 4 estados mais pobres lá da região, exatamente para começar a atingir. Os programas estão sendo veiculados, tá? E a gente já está recebendo das rádios que nós contratamos para fazer a veiculação, cartas do tipo, nunca recebemos tantas ligações do povo sobre um programa. Quer dizer, está sendo muito legal. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui para compartilhar, receber de vocês, porque eu acho que é um projeto. Vejam, eu concebi, eu não fiz sozinha. Eu tenho, então, todo um pessoal de roteiro de vídeo, um pessoal de roteiro de rádio, embora eu tenha participado em todos os momentos desse roteiro, produtoras de vídeo, as cenas foram totalmente capturadas lá, quer dizer, a gente passou com uma equipe de vídeo no Nordeste, quer dizer, um curta-metragem, é um projeto que realmente demandou uma participação muito grande de profissionais de diferentes competências e uma parte de design também. Chega de papo, vamos lá, que eu queria depois que vocês disseram o que vocês acham. Por favor, nós vamos começar ouvindo, baixar as luzes.
Dicas do Água Boa é: não me trai, hein? Bota aí. Você sabia que no nosso sertão a chuva é uma fonte generosa de água boa para muitas famílias? Preste atenção no mandacaru ou umbuzeiro, por exemplo. Quando chove, eles recolhem rapidinho o aguaceiro, já ali a flor da terra, não é verdade? E o que fazem com essa água? Guardam nas folhas, nos caules e nas raízes. Fazem o que todas as famílias do semiárido devem fazer para conviver melhor com a falta d'água. No caso das famílias, telhado sempre limpo, com calhas simples ao redor e uma cisterna com funil de pano ou zinco é o melhor jeito de guardar a água da chuva. Lembre-se, as melhores soluções para os nossos problemas são aquelas que respeitam e fazem bom uso das riquezas da natureza. Replantando raízes por uma vida melhor. Informação e prestação de serviço. Iniciativa SUDENE, trabalhando para o desenvolvimento sustentável do Nordeste. Agora vai ter outra dica, daí a gente vai mudar para a radionovela. Você sabia que a maior quantidade de água da Terra é salgada e forma os mares e oceanos? A água ocupa a maior parte do nosso planeta, quase 3/4 da superfície da Terra. É por isso que a Terra é chamada Planeta Água. Mas, na verdade, água doce mesmo, boa para as pessoas e para a produção de alimentos, é a menor parte. E mais, a quantidade de água que existe hoje é praticamente a mesma desde que o mundo começou. Mas o consumo de água cresce sem parar. A cada dia, existem mais pessoas e animais que precisam de água. Para que um dia a água não falte de vez, é preciso que todos se convençam da necessidade de evitar desperdícios e tratar a água como um bem essencial à vida. Replantando raízes por uma vida melhor. Informação e prestação de serviço. Iniciativa SUDENE, trabalhando para o desenvolvimento sustentável do Nordeste. Nós vamos entrar na radionovela. É veiculado, gente, intercalado, não é 2 dicas uma atrás da outra. Só estou passando para vocês terem uma ideia do conjunto, tá? A radionovela tem 3 minutos, vai inteira ao ar, uma. A chuva, quando chega no sertão, é a alegria do povo. Mas de onde vem a chuva? Você sabe? Então presta atenção. Rita! Ô, Rita! O diabo! Onde é que tu tá, mulher? Tô aqui, homem, no quintal, botando uma roupa na cerca. Aproveitei um pouco de água da chuva pra lavar umas coisas dos meninos. Gente, ainda agora eu tava falando com o compadre Nicanor sobre isso. Isso o quê? Lavar roupa? Não, mulher! Sobre a chuva, gente. E que é que tem a chuva? O compadre Nicanor tava me dizendo de onde é que a chuva vem. Ixi, que novidade é essa, homem? A chuva veio do céu. Sim, mas ele me explicou como é que a chuva chega lá. Foi? E como é mesmo? É assim, o calor do sol esquenta a água do mar, a água do rio, do açude. Feito na chaleira que tu ferve com água pra gente beber aqui em casa. Tá entendendo? Sim. E aí? Depois vem a evaporação. O quê? Evaporação, mulher. É o mesmo que acontece quando tu pendura a roupa molhada na cerca. Ela fica seca com o vento, porque sai o vapor. Vapor! Tô entendendo. Então, conforme esse vapor chega lá em cima, vai formando as nuvens. Aí, quando começa a esfriar, o que era vapor vira água novamente. Quer dizer, gotas de água que caem. Isso é a chuva que enche o rio, que enche o açude. Entendeu? Tudinho! Agora que eu também já sei de onde vem a chuva, acho bom tu e cuidar de terminar a nova cisterna com os meninos. Senão a chuva vai-se embora. E tu sabe muito bem que a gente não pode ficar sem ela aqui em casa. Tô indo! A água da chuva, que cai no telhado das casas durante o ano, pode e deve ser aproveitada pelas famílias que vivem no sertão. Armazenar a água da chuva não é complicado, não.
Basta colocar uma calha ao redor do telhado e armazenar numa cisterna. Guarde a água que cai durante os meses de chuva e tenha água boa para você e sua família durante os meses de seca. Saiba mais sobre tudo isso pegando a cartilha Replantando Raízes por uma Vida Melhor na sua comunidade. Replantando Raízes por uma Vida Melhor. Informação e prestação de serviço. O Rádio Jornal. Iniciativa SUDENE, trabalhando para o desenvolvimento sustentável do Nordeste. Não posso sentar. Essa é a minha SUDENE, é a única coisa que eu... Rádio Jornal. Aumenta. Replantando Raízes por uma Vida Melhor. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, tá começando o programa da nossa terra, que fala pra nossa gente e do jeito que você entende. Estamos chegando com muita informação para que você e sua família que vivem no sertão tenham uma vida melhor. Afinal de contas, você aí, ele lá e eu aqui somos cidadãos e todo cidadão tem direito a uma vida digna, com comida, com saúde, uma vida melhor. Você que está aí me ouvindo sabe muito bem. E se não sabe, preste muita atenção. Água ruim mata a criança, não a sede. Traz doenças que nem adulto aguenta. É diarreia, verminose, tifo, hepatite, cólera. Ixi! Então, precisamos de água boa para beber e para cozinhar também. Tome tempo. Quando a água da cisterna, por exemplo, está suja, a gente diz que está poluída. Ou seja, tem um gosto diferente, uma cor e um cheiro que ela não tinha. Isso acontece porque a água da chuva, quando chega, é quase pura. É no caminho que faz, desde a nascente até chegar às nossas mãos, que a água vai modificando a sua qualidade. Quer dizer, é nesse caminho que acaba ficando suja, contaminada, poluída e pode fazer doenças. Viu só? É preciso cuidado. A água pode chegar na cisterna contaminada por causa da sujeira do telhado da casa. É isso mesmo. Durante o tempo que fica sem chover, o telhado junta sujeira de todo tipo. É sujeira que o vento traz, é rato que passa, lagartixa e outros bichos. Aí, quando começa a chover, o lixo que ficou ali acaba indo para dentro da cisterna. Então, não se esqueça, para a segurança da sua família, nunca deixe entrar na cisterna a água das primeiras chuvas. Um coador é uma boa maneira de evitar que bichos pequenos e a sujeira mais grossa das primeiras chuvas caiam dentro da cisterna. Ele pode ser feito de pano ou zinco, tipo um funil, e deve ser colocado na entrada da cisterna, ou seja, entre a bica que traz a água e o tanque reserva. Mas como evitar a contaminação da água? Usar água sanitária que você encontra na venda é um jeito prático de desinfetar a água, mas exige muito cuidado. Antes de usar, consulte alguém da sua comunidade e converse sobre a medida certa de água sanitária para colocar de vez em quando na água da cisterna da sua família. Usando água sanitária, é possível evitar a contaminação da água. Mas alto lá! Antes de usar, fale com o agente comunitário. Por falar nisso, não se esqueça. Retire a sua cartilha Replantando Raízes por uma Vida Melhor, lá no posto comunitário mais próximo. É de graça, viu? Ninguém paga nada. A entrevista de hoje, mais uma vez, é com a professora Dalva. Ela que é uma das coordenadoras desta importante ação comunitária contra a seca que ajuda você a ter uma vida melhor, sem ter que sair daqui, da nossa terra. Professora Dalva, como uma família que sofre com a seca pode ter água boa para beber o ano todo? Uma boa maneira é aproveitar a água da chuva, que cai no telhado, por exemplo. Mas só a água da chuva mata a sede de uma família todinha? Com certeza. Veja bem, não existe casa em que não caiam 20 mil litros de água de chuva no ano. 20 mil litros de água no ano? É isso mesmo. Coletando essa água por calhas e levando por uma bica a um tanque de tijolo e cal, a gente consegue bastante água para 6 pessoas ter água para beber, cozinhar e lavar o rosto durante um ano. Isso é bom demais e sem depender de ninguém. É verdade. Armazenando a água da chuva, não vai faltar água para ninguém na seca. E as pessoas vão ficar livres do carro-pipa. Exatamente. Professora Dalva, muito obrigado pelas informações de hoje e para a semana contamos com a senhora aqui. Tá certo. É sempre um prazer conversar com seus ouvintes. Um abraço a todos e até lá, se Deus quiser. A dica do dia: água filtrada evita doenças. Toda
pessoa só deve beber água fervida ou filtrada. Água sem filtrar traz doenças como vermes, diarreia e tifo. Se você ainda não tem um filtro em casa, faça um para ter mais saúde na sua família. Saiba como no próximo programa. E com esta dica eu vou me embora, desejando tudo de bom para você, que sofre, que luta, mas é de opinião. Não deixa por nada o seu pedaço de chão. Vou para você no próximo programa. Até lá, se Deus quiser. Replantando raízes por uma vida Para evitar que vocês fiquem no escurinho do cinema e durmam, agora nós colocamos aqui um conjuntinho de dicas, né, sobre a água, a parte de captação, talvez dê para ver que é recorrente, a gente bate em todos eles, né? Uma radionovela e um radiojornal, tá? 5 minutos. Agora o vídeo, não sei como é que eu estou de tempo, mas eu acho que vai dar talvez, o vídeo que nós pensamos em fazer de capacitação para os agentes comunitários, tá? Para aqueles agentes de saúde ou agentes do sistema de educação que vão estar de alguma forma visitando essas famílias e estando em contato com elas. Não sei se vocês perceberam que os personagens do roteiro são personagens, é uma família, a família Silva, a esposa chama Dona Rita, então vocês vão ver esses personagens aqui, nós criamos um desenho animado, tá? Com os mesmos personagens das cartilhas. Vamos lá, deixa eu sair daqui que eu vou atrapalhar vocês, peraí. Mais alto, mais alto. Esta é a família Silva. Dona Rita, seu José, Luiz, Pedro, Márcia, Marta, Joaquim e Aual. Como muitas outras famílias, eles vivem na região do semiárido de nosso país. E vão mostrar pra gente como é possível viver melhor e progredir, apesar dos problemas da natureza. A água, boa para beber, cozinhar e lavar. Como na região chove pouco, é necessário estar preparado. É preciso construir uma cisterna. A água da chuva, que cai durante o ano, deve ser aproveitada. Para isso, basta colocar uma calha ao redor do telhado e recolher a água na cisterna, mantendo sempre o telhado limpo. Água boa é água filtrada. Faça um filtro com um pote de barro. É simples. Coloque nele 4 dedos de cascalho quebradinho, 1 dedo de areia grossa, 4 dedos de carvão vegetal em pó e mais 4 dedos de areia fina. Pronto! Agora é só pôr a água e esperar até sair limpinha, sem esquecer de tampar o pote para não entrar sujeira. Lembre-se, água boa é pouca, por isso, junte, guarde e cuide. Filtrada, fervida e tratada, água boa é saúde e higiene. O sol. Solo bom é comida para a gente e para os animais. Solo bom é uma vida melhor. Você também pode ajudar a natureza no semiárido. Evite queimadas. O fogo acaba com os bichinhos que dão vida ao solo e destrói a matéria orgânica que enriquece a terra, prejudicando a plantação. Cuide bem da caatinga, que é a vegetação plantada pela natureza na região do semiárido. Cubra o solo do plantio com vegetação morta, que, ao contrário do nome, dá vida à terra. Plante um conjunto de lavouras diferentes, como mandioca, milho e feijão, separadas por capim. Isso ajuda a manter a riqueza do solo e evita que a lavoura se perca com ventanias ou enxurradas. E adube a plantação com o estrume curtido dos animais. Solo ruim é terra sem vida. Solo bom é terra fértil, alimentos saudáveis e mais saúde. A criação. Do mesmo jeito que cuida da água e do solo, a família Silva dedica boa parte do tempo à criação. Todos sabem que, tal como o solo bom, criação boa é família feliz. Por isso, é importante fazer o que eles fazem. Crie cabras. A cabra é a criação ideal para o semiárido. É um animal mais acostumado ao clima da região. Sua carne é boa e o leite muito nutritivo. Além disso, uma vaca come o mesmo tanto de alimento que 8 cabras. Mantenha os animais em chiqueiros grandes e limpos, com água boa, comida e sal no coxo. Sem esquecer de dar vermífugo 3 vezes ao ano. Criação boa tem umbigo curado. É fácil cuidar disso.
Corte o cordão umbilical a 2 dedos da barriga. Amarre e limpe com iodo. Criação boa é cuidada com higiene. Lave sempre as mãos e os baldes antes da ordenha. Lembre-se, criação sem cuidados e higiene é criação ruim. Criação boa é limpeza, é alimento saudável, dinheiro no bolso e família feliz. A comunidade. Desde o princípio do mundo, a união faz a força. Você sabe que é assim. Na região do semiárido não é diferente. Também no sertão, viver em comunidade é viver em grupo. É fazer como a família Silva faz. Viver em comunidade é ajudar uns aos outros. Parentes, amigos, vizinhos. É trabalhar em conjunto para alcançar o bem comum. Viver em comunidade é trocar informações. Antes de decidir o que plantar e que animais criar, é importante consultar as pessoas que vivem há mais tempo na região. Viver em comunidade é saber que a água e forragem não é tudo que precisa ser estocado no semiárido. Mesmo com esses cuidados, às vezes a comida pode faltar. Aí é preciso inovar, fazer alimentação alternativa, quando faltam os alimentos de costume. Alimentação alternativa é usar farinhas nutritivas à base de casca de ovo, folhas verdes e paçoca, que podem ser misturadas no angu, feijão e cuscuz, tanto em casa como na merenda das crianças na escola. Viver em comunidade é construir uma cisterna comunitária, é reformar a escola das crianças, é criar uma cooperativa que ajuda a transformar a produção em lucro. Viver em comunidade é estimular, planejar e realizar ações que ajudem pessoas a transformar em realidade os seus sonhos mais justos. É saber e poder replantar raízes por uma vida melhor. Recomende os programas de rádio, distribua as cartilhas e utilize o material de divulgação deste projeto. Replantando raízes por uma vida melhor. Informação e prestação de serviço. Iniciativa Sudene, trabalhando para o desenvolvimento sustentável do Nordeste. Acho que podemos acender as luzes um pouquinho. Pois é, então, como eu só tenho 5 minutos, eu vou mostrar e vou acho que passar para vocês. Então, essas são, vocês viram uma parte das peças do projeto, né? Eu gostaria de dizer que para o lançamento na comunidade, além dos vídeos, nós fizemos cartazes, né? Eu não trouxe aqui pelo tamanho, e fizemos adesivos de carro de som. A ideia é que você tenha, né, uma festa no município para o lançamento do projeto, então tem aqueles carros do tipo pamonha, 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 né? Aquela ideia, então, em vez de pamonha, eles vão estar, venha todo mundo na praça, no coreto, não sei onde vai ser, mas quer dizer, né? E participar do lançamento, e a gente também fez sugestões de leituras coletivas das cartilhas, tá? Para essas pessoas, que esses agentes comunitários teriam essa função de agregar, de mostrar os vídeos para esse pessoal também. Então, eu vou circular para vocês as cartilhas, tá? E tem também os folhetos do projeto, né? Que eu vou circular alguns aqui e depois eu peço que vocês me devolvam. E essa, para terminar, essa é a maletinha onde cada prefeitura vai receber o seu kit de fitas de vídeo, né? As cartilhas não, porque é uma quantidade enorme. Foram feitas 200 mil cartilhas para serem distribuídas, 50 mil de cada tema, tá? Eu não sei, eu gostaria de ter talvez um outro momento que eu pudesse ouvir de vocês. Eu estou vendo que não tem o espaço, né, na apresentação, espaço de debate, mas eu gostaria de poder ver no final do dia né, e ter a receptividade de vocês aí. Bom, 5 minutos? Se alguém quiser falar, nós temos 5 minutos. Eu estou aqui toda ouvidos. Parabéns. Obrigada. Que bom. Gostaram? Gostoso, alegre. Não, pode falar. Como é que foi o processo de fazendo as cartilhas? Vocês conversaram com os técnicos da SUDENE? Sim. Aí vocês conversaram com gente da comunidade também? Tudo. Eu falei no começo, eu passei o mês de janeiro inteiro do ano passado só em visitas
a Sudene. Eu convivi uma semana no acampamento de recém-assentados do MST. Depois eu passei uma semana viajando o interior da Bahia, Feira de Santana, eu nem lembro de Juazeiro do Norte, uma série de cidades que a Sudene elencava, porque eles queriam que eu visse focos de seca mesmo. Nessas viagens, eles me colocaram em contato com o pessoal de ONGs, tanto pró como contra o governo, que tem que entender que o projeto é governamental de alguma forma, ele vai receber uma série de restrições, provavelmente, da oposição, coisas da dinâmica do ser humano, né? Fora isso, a Sudene, então, quando ela disse que ela queria 4 temas, água, solo, criação de animais e comunidade, né? Eles nos deram algumas cartilhas que eles tinham, mas que eles tinham feito para outro público-alvo, que é um pessoal técnico, né? E a gente estava fazendo para esse analfabeto do semiárido. Aí eu fiz uma pesquisa, além de tudo, uma bibliográfica extensa, não tem nada, não se tem registro de programas de rádio para analfabetos com esse, para nada. Tirando o projeto Minerva, que era um projeto de alfabetização que sai um pouco, né? Então nós resolvemos correr o risco de o roteiro todo, tanto das cartilhas, que vocês vão ver como, dos programas de rádio, foi feito totalmente aqui, na equipe, baseado nesses materiais, digamos, iniciais, mas que não era para esse público-alvo. Então, acho que os grandes problemas que a gente teve foi descobrir qual a linguagem certa. Não sei se deu para perceber no rádio. Nós temos a linguagem do habitante local, ao mesmo tempo nós temos a linguagem mais evoluída, que é para não ficar o tempo todo descendo e levando eles para ouvir coisas diferentes. Nós demos um tom assim de narração profissional quando é dicas, quer dizer, nós tentamos fazer uma série de níveis diferentes, digamos assim, de linguagem de comunicação, né? Esse material, de como é que... Eu cheguei numa hora que você disse que o pessoal já estava mandando muita carta, né? Mas, por exemplo, assim, em termos de avaliação do impacto de que se realmente essas medidas de coletar a água, de fazer isso... Nós vamos fazer. Ah, tá. Porque ele nem foi lançado em eu te falei, os municípios. Isso, nem todos os municípios ainda, né? Ele começou a ser lançado em função desse problema que a Sudene tem vivido nos últimos 20 dias, que eu espero que agora parece que já está... de alguma forma sanado, eles não conseguiram dar continuidade ao lançamento, nós tínhamos um lançamento para porque ele vai ser lançado em 33 municípios piloto, né? Mas acontece que como ele vai via rádio, ele pega, acontece, você tá entendendo? Eu falei isso para eles, eu falei, olha, vai ser uma coisa que nós vamos gerar uma demanda, porque rádio você não localiza, né? Então nós estamos recebendo carta eu não sei como chama, de Roraima, Mato Grosso do Norte, está sendo lá em Sergipe, Amazonas, o pessoal da Sudã falou, agora que vai ficar preto, meu. Sudã já está com... Imagina a Sudã, agora eu vou para a cadeia, mas... Estou brincando, mas uma hora que a gente começa a ficar com receio, mas então tem isso, localizadamente, para distribuição das cartilhas e das fitas de vídeo, são 33 municípios iniciais. Só que o rádio está chegando praticamente, vai chegar no Nordeste inteiro. Então, só para terminar de te responder, fora isso, em termos acadêmicos, o que eu fiz? Quando eu mandei fazer esse vídeo, que vocês não viram porque não deu tempo, né, um vídeo institucional que fala com o pessoal da comunidade, que não é esse que é o desenho animado, nós aproveitamos para mandar uma outra equipe paralela e coletar. Eu tenho uma fita de vídeo que ninguém vai querer ver, além de mim, provavelmente, né, de 2 horas, de coleta de perguntas com o público-alvo. Como é que é a tua vida? O que você faz? Quer dizer, então, o que eu fiz? Eu fiz um questionário e uma filmagem de pré-lançamento, para fazer um diagnóstico de como é a vida dele com relação à água, solo, animais, tá? Antes. Daqui a um ano, com o projeto lançado, programa, nós vamos voltar nessas mesmas que essas pessoas estão identificadas, né? Na mesma comunidade, tentar pegar essas mesmas pessoas e falar, olha, mudou alguma coisa na sua vida? Você passou se você coleta água, você passou a tratar? Porque eles fazem muita cisterna, isso não é tão... A gente descobriu nas viagens. O problema é que eles não tratam, então aquela água fica barrenta e se eles tomam água, eles ficam tão doentes como... Quer dizer, ou morre por água ou morre de sede. Porque vai morrer de qualquer jeito, precisa ver qual é o tipo de morte que você escolhe lá no baralhinho. Então, é complicado lidar com isso. Então, a gente vai tentando também desconstruir esses conceitos. Mas, então, isso a gente só vai fazer provavelmente no fim do ano, depois... No fim, não, porque está tendo um atraso em função desse problema todo de Sudene. Eu acho que o projeto vai ser oficialmente lançado em junho, né, agora. Aí, acho que vai para, tipo, março, abril do ano que vem, essa segunda... questionário de avaliação para ver o que a gente conseguiu mudar. Só uma última pergunta. Seca no Nordeste, eu digo isso porque eu trabalhei no Nordeste e tive um problema sério, político mesmo, né? Quer dizer, seca é uma grande indústria. É verdade. Ninguém quer acabar com a seca, porque a seca é uma
oportunidade de corrupção extraordinária para as pessoas, né? Quer dizer, vocês estão distribuindo um material que é gratuito, e no rádio ele diz, é de graça. É de graça. Quer dizer, vai lá e pega o seu material. Você tem um rádio que está passando aí, quer dizer, está chegando lá em Roraima. Isso. Então, isso causa algum problema na distribuição do material? Eu acho que na distribuição inicial não, mas com certeza a gente está preparado para causar um certo estranhamento político, porque a gente está, no fundo, o projeto briga com a ideia da indústria da água, né? E da indústria da cerveja. Quer ver que ele fala aqui? Você vai evitar o caminhão-pipa. Não é isso? Quer dizer, a gente colocou isso no... Agora, a Sudene aprovou, então, graças a Deus, estamos aí botando para quebrar. Vamos ver como é que fica, mas é verdade. É um risco. Oi? Por isso que eu falei, vocês vão me levar bombonzinho na prisão, gente? É o mínimo que eu posso esperar dos meus amigos transdisciplinares. Pois não, pois não. Uma orientação para o uso da água sanitária para tratamento da água de consumo. Hoje é muito corrente a discussão sobre essa recomendação. Ela é altamente questionável porque esse tipo de cloro, ele não está na forma adequada para o corpo humano e tem consequências graves no problema do trato digestivo. Então, seria interessante rever e substituir isso pelo hipoclorito. Deixa eu só te dizer que é um uma produto coisa. mais adequado. Nós Agora, tínhamos... como vocês têm os técnicos da Sudene... Da Sudene, exatamente. Então, os técnicos da Sudene colocaram o seguinte, qualquer tratamento, se eles fizerem, não sei se vocês viram aqui, outra coisa, o programa de rádio, ele levanta, ele não dá conta de tudo, tem complementação na cartilha. Tá? Então, a cartilha da água vai mostrar aqui na parte de tratamento que você só pode colocar 3 gotas de água sanitária. Agora, eles colocaram que eles acham melhor, porque não adianta falar hipoclorido, nós temos um problema de linguagem, eles nunca vão saber o que é isso. Você tem que falar alguma coisa, você está falando com analfabeto. Então, você tem que falar a linguagem dele. Então, o que a Sudene orientou? Está aqui, ó. Se você olhar na água sanitária, por que água sanitária? Porque é a terminologia, nós temos um cuidado todo aqui de usar nessa pesquisa de linguagem exatamente a terminologia que ele entende. Se eu falar cândida, como a gente fala aqui no Sul, eles não sabem o que é. Então, você precisa ter um cuidado muito grande, eu acho que pior do que passar uma informação parcialmente correta, que pode ser, não ser entendido no total. Então, o que o projeto mostra? Que o ideal é fazer um filtro. Tem um programa só de filtro e a cartilha aqui vai mostrar as etapas de fazer o filtro. Vocês viram isso no desenho animado, tá? Se ele não fizer o filtro, a segunda orientação, ferva a água. Tanto que o programa da água que vocês viram na radionovela trabalha com o quê? Com o conceito de evaporação, inclusive, que sai da fervura. Tá? Por último, se você não puder nem fazer o filtro nem ferver, coloque 3 gotinhas de água sanitária, que de acordo com os técnicos da Sudene é melhor do que morrer de todos aqueles bichos que aparecem por lá. Agora, essa orientação técnica, eu roteirizo, a orientação vem da Sudene e eu acato o que os técnicos da Sudene indicaram. Mas o kit está aqui, meu bem. Ah, sim. Existe um segundo momento do projeto, né? Não, posso levar como sugestão. Posso levar como sugestão de continuidade, mas eu digo, as informações técnicas, nós não temos... Eu sou uma comunicadora. Eu não tenho como entrar. O que a Sudene me passa... Eu vou, quer dizer, a minha questão é a linguagem, como é que eu roteirizo, como é que a gente cria e dá conta dos temas, né? Mas com certeza eu acho que a gente pode levar de sugestão, tá? Eu vou passar então para vocês. Tem mais alguém que queira falar alguma coisa? Eu queria fazer então uma pergunta que pode ficar para as 18 horas a resposta por causa do Nossa, às 18? horário. Às 18 horas. Mas eu gostaria muito, até para aprender mais a respeito, né? Por exemplo, eu gostaria de saber em que a transdisciplinaridade, como é que foi a transdisciplinaridade dentro desse processo todo, como é que ela refletiu, como é que foi o processo da transdisciplinaridade, de que maneira você conseguiu colocar a transdisciplinaridade dentro dessa campanha institucional, praticamente. Tá. Né? Não é institucional, é um projeto de educação mesmo. Tá. Eu gostaria de realmente poder responder isso às 18, porque eu queria ter a oportunidade que vocês manuseassem o material, e eu queria que saltasse aos olhos. Se não saltou aos olhos o quanto isso é transdisciplinar, eu não consegui fazer um bom trabalho. Né? Então, eu espero poder estar aqui com vocês hoje,
E pediria a todos que dessem uma olhada nas cartilhas, no folheto. Se alguém quiser no intervalo, a gente ouve mais fita, quer dizer, ou assiste um outro vídeo que está aqui também, tá? Que eu realmente gostaria muito de ter um feedback de vocês. Mas eu respondo isso depois que você olhar. Dá uma folhada. Eu só queria elogiar que a linguagem, tanto a linguagem das fitas, dos programas de rádio, como a linguagem gráfica dos desenhos, que me pareceu muito apropriada, ela é simples e ao mesmo tempo é humana, ela espelha uma realidade sem desrespeitá-la, achei muito... Aí que é o nosso grande trabalho, quer dizer, agora, o conteúdo, se para fazer cisterna não é 2 metros de tijolo, aí já não sei, eles falaram que é... Agora, como a gente mostra a cisterna, acho que a questão da linguagem, da roteirização, da emoção, quer dizer, o quanto a gente... Esses roteiros todos que vocês ouviram, essas radionovelas que tem, o radiojornal, é tudo criado aqui. Né? Nós não tivemos nada para poder que servisse de modelo. Muito boa a linguagem. Muito bom. Legal. Oi. Temos... Essa linha de meta fica há quanto tempo numa rádio? Quer dizer, ela é repetida quantas vezes? Ah, sim, a programação... Quantas vezes, quando ela é renovada? Para ter um efeito, qual é a necessidade dessa incidência? Olha aqui, nós fizemos, isso tudo vai depender das verbas da Sudene, obviamente, porque quanto mais, o meu projeto inicial é o seguinte, esse ano, né, inteiro, nós estaríamos nos programas de grande apelo popular, em todos os 10 estados do Nordeste, nós estaríamos fazendo inserções nesses programas, às 5 da manhã, porque eles estão acordando e estão saindo para a lida, não é verdade? Às 11, quando eles param para almoçar. E às 4, entre 4 e 4 e meia, porque eu preciso respeitar o horário que o programa vai no ar também, quer dizer, eu dou uma grade, né? Que é o horário que eles saem, voltam da lida, digamos, para casa, ou às vezes estão próximos de casa, não sei. Muito bem. Aí nós temos 8 inserções diárias em cada um desses programas. É uma loucura, é uma coisa assim, quer dizer, o Dicas entra umas 20 vezes, porque é 1 minuto. Então, ao longo o Dicas é o único que transcende a grade de programação da rádio inteira. Como a gente está fazendo um contrato, digamos, em bloco, o Dicas, às vezes, a rádio dá de presente para a gente, entendeu? Porque o Dicas fica... Você sabia? Quer dizer, ele vai criando o pano de fundo para quando entra a radionovela. Por exemplo, nós recebemos, ou o Rádio Jornal, nós recebemos, tem uma carta que eu posso mostrar aqui para vocês, da CBN Rio Grande do Norte, na semana passada, dizendo que nunca tiveram uma receptividade tão grande a nenhum programa, que os programas que estão veiculando, a linha telefônica está entupida, o fax, eles mandaram os faxes que eles estão recebendo, e a CBN, por entender que o programa tem um alto apelo social e é necessário, ela deu para nós, quer dizer, para o programa como um todo, uma série de inserções em rádios do interior que a gente não contratou, mas que eles estão dando de graça as inserções, o programa está batendo recordes de audiência, entendeu? Quer dizer, agora, então, eu não sei se parcialmente eu consigo responder, mas em cada programa, 8 vezes ao longo da programação, principalmente nesses horários 5 da manhã, 11 e 4 da tarde. Gente, obrigado. Depois eu vou ficar aqui. Temos 15 minutos para o café e retornamos com o professor. Sim. E